Glória a Deus, muito boa noite a todos, na paz do Senhor. Que alegria, gente, compartilhar com vocês esse momento tão especial e ter a oportunidade de repartir aqui uma porção. Eu não sei você, mas eu já ouvi Deus falar comigo nessa noite. Mas alguém já ouviu Ele falar? Os pentecostais vêm no culto de quarta ou só no de domingo? Chegaram aí? Glória a Deus. Pastor Jadson, pastor Alessandra, muito obrigado pelo privilégio, pela confiança de estar aqui falando um pouco da palavra de Deus. Me sinto muito honrado e muito privilegiado. Eu vou anunciar aqui um livro rapidinho no início, porque se eu deixar para o final eu acabo esquecendo. Então rapidamente eu vou anunciar aqui para vocês. Se você quiser, estará disponível ali no final. Eu lancei no início desse ano Cronologia do Fim. Cronologia do Fim eu escrevi sobre escatologia. Se você gosta de escatologia, está aqui um livro para você adquirir, para ler. Tiago, qual a diferença desse livro de escatologia para os demais outros? A única diferença é que eu peguei todos os acontecimentos escatológicos, coloquei eles em ordem e falei de um por um. Então você vai aprender um assunto de cada vez. Lá no final eu monto o quebra-cabeça, você tem uma visão geral da escatologia bíblica. Tá bom? Está lá no final, disponível para você apenas R$25. E eu lancei o ano passado um livro sobre fé. Se você quer aprender sobre fé, está aqui. Esse não é nenhum livro com muitas páginas, mas foi o livro que eu mais demorei para escrever. Porque eu começava e parava, voltava, parava de novo, porque eu não queria escrever sobre fé apenas de maneira teórica. Eu queria que você, ao ler sobre fé, entendesse de fato o que é fé e vivesse essa fé. Tem uma ideia geral que norteia esse livro, que é: quando a dor bater em sua porta, a sua fé será suficiente para você passar por ela? Tá? E se nada disso for o bastante para você adquirir, você deve adquirir esse livro, porque quem fez o prefácio dele foi o pastor Jadson Reis. Tá bom? Então só pelo prefácio você já deveria adquirir. E eu lancei também recente, o meu último livro, A Teologia do Fracasso, Redefinindo o Fim. Aqui eu mostro para você o que é sucesso à luz da Bíblia. Com um pouco mais de 200 textos bíblicos, eu mostro para você o que é fracasso e o que é sucesso, desconstruindo de ponta a ponta a nociva teologia da prosperidade e mostrando para você também como Deus utiliza inclusive os nossos fracassos, os nossos percalços, as dificuldades que enfrentamos para trabalhar em nós e através de nós. Se você quer adquirir, está ali também. E se também tudo isso não for suficiente, agora eu vou ler, que o nome é um pouco grande para não errar. Tá? Você deveria adquirir só porque o pastor Marco Aurélio de Souza Bento foi quem fez o prefácio aqui desse, tá bom? Então, adquira lá no final, crédito, débito, o João Pedro vai estar lá. Vamos para o texto bíblico? Livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 6. Quero ler esse texto e pensarmos aqui na temática proposta para nós nesse mês de reflexão bíblica sobre paternidade alinhando o destino. Livro do Êxodo, capítulo 3, versículo de número 6. Quem encontrou, diga glória a Deus. Está escrito assim: além disso ele disse: eu sou o Deus de seu pai. Eu sou o Deus de seu pai. Eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Isaque. E eu sou o Deus de Jacó. E Moisés, temendo olhar para a face do Senhor, virou o seu rosto para não olhar para Deus. Quantos podem dizer amém por essa palavra?
A força da revelação desse texto está num Deus que se revela como aquele que perpetua a sua promessa. A força da revelação desse texto está num Deus de geração, e um Deus que se revela de geração em geração. Perceba vocês que há uma progressão nesse texto. Começa com o Deus de seu pai, Abraão, Isaque e Jacó. O que Deus está comunicando a Moisés é: Moisés, aquilo que eu vou começar a escrever através de você, não começou em você. Eu já comecei a escrever essa história em Abraão, em Isaque, em Jacó e através de seu pai. Deus se revela a Moisés não como um Deus abstrato da filosofia. Deus se revela a ele como um Deus pessoal, em termos familiares, com proximidade. Está dizendo a ele: eu sou o Deus de seu pai. A primeira lição que nós aprendemos aqui com o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, é que Deus alinha destino de maneira individual. Deus poderia dizer apenas: eu sou o Deus de Abraão e da família dele. Eu sou o Deus de Abraão e da descendência dele. Deus poderia ter dito: eu sou apenas o Deus de seu pai. Mas ao se revelar a Moisés, Deus decide se revelar a ele de modo pessoal, de modo próximo, de modo particular e de modo familiar, e individualizando a cada um desses personagens que nós acabamos de citar. O Deus de Abraão é o Deus que fala, o Deus de Isaque é o Deus que cumpre, o Deus de Jacó é o Deus que, apesar das nossas limitações e dificuldades, ele continua agindo através da história. Isso nos ensina que as nossas fragilidades e limitações não são capazes de impedir aquilo que Deus começou a fazer. Quando Deus está se revelando de modo tão pessoal, de modo tão particular, Deus está se revelando primeiro como Pai. Segundo livro, eu indico ele para você que quer estudar um pouco mais sobre isso, A Ética do Sinai. Tiago, o que é a Ética do Sinai? É um conjunto retirado de todas as 613 leis, das leis relacionadas à educação das crianças. Um grupo de sábios da nação pegou todas as leis relacionadas à educação das crianças e relacionado às crianças e interpretaram essas leis. Na página 315, o sábio ele diz: quando o bendito Santíssimo seja se revelou a Moisés no meio da sarça pegando fogo, esse ainda era inexperiente no ramo da profecia, ou seja, ele não sabia discernir ainda a voz de Deus. E quando Deus decidiu se revelar a ele, revelou em termos familiares, dizendo: eu sou o Deus de seu pai. E para que Moisés não se assustasse, ele não falou com voz muito forte, e para que não caísse em descrédito, ele também não falou com voz muito fraca. Ele falou com uma voz semelhante à voz de seu pai, para que Moisés tivesse familiaridade com aquilo. Os rabinos pegam essa parte da história e ensinam às crianças o seguinte: se você não aprendeu a ouvir e a obedecer a voz de seu pai, você não está preparado para ouvir a voz de Deus. Só reconhece a voz de Deus quem aprendeu a ouvir e a obedecer a voz de seu pai. Por isso que ao se revelar a ele, Deus diz: eu sou o Deus de seu pai. Quando ele diz: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, ele está dizendo assim: existem coisas que você vai viver, Moisés, que não começou em você. Existem coisas que você vai desfrutar como resultado das orações de seu pai, como pedidos da sua mãe. Você vai colher aquilo que você não plantou, porque alguém lá atrás já começou a fazer uma grande obra. Deus já está alinhando o destino de Moisés e dizendo a ele: Moisés, essa história não começa em você, alguém já começou a fazer ela, eu já comecei a usar alguém antes de você, mas isso não significa que você não escreverá a sua história. Quando Deus se revela a ele, diz: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque, eu sou o Deus de Jacó. Deus está dizendo: eu também quero ser o teu Deus e assinar o meu nome
nome também na sua história. Abraão deixou um legado, Isaac deixou um legado, Jacó deixou um legado, e eu agora estou chamando você, Moisés, para também deixar a sua marca na história. Você não será uma cópia de Abraão, você não será um clone de Isaac, você não será igual a Jacó. Você vai aprender com todos eles, honrar o legado que eles deixaram, mas eu vou escrever uma história através da tua vida, Moisés. Glória a Deus. Eu não sei se você já percebeu, mas eu já comecei a pregar. E hoje eu vim pregar para quem quer receber. Não tem nada e nem ninguém, eu falo como voz profética nessa noite, que vai impedir aquilo que Deus começou a fazer. Você não estará limitado a uma forma, você não estará subordinado a alguma coisa engessada. O que Deus decidiu fazer romperá limites, e Deus está chamando alguém chamado Moisés, que tenha coragem de aceitar aquilo que Ele te chamou para fazer. Glória a Deus. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó é um Deus de herança. Eu poderia falar aqui sobre herança e legado, mas o Deus que se revela a Moisés, Ele se revela como Deus de seu pai. A palavra Ab, ou como costumeiramente se pronuncia Abba, aparece 1.218 vezes no Antigo Testamento. Seja ela no formato vertical em relação a Deus, ou na horizontal em relação a uma paternidade biológica. No Novo Testamento, segundo o rei Tiago, na tradução 16:11, King James, 1611, ele diz que no Novo Testamento aparece 418 vezes a referência Abba. Só para você ter noção, apenas no Evangelho de João essa expressão aparece mais de 100 vezes. No Evangelho de Mateus, mais de 40 vezes. Quando a expressão Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, para você ter noção do peso dessa apresentação, que não é simplesmente nomes sendo citados. O próprio Jesus em Mateus capítulo 22, versículo 32, citou: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Essa tríplice apresentação do Eterno fala muito mais do que nomes sendo citados. Quando a Bíblia diz o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, está falando de um Deus de herança geracional. É um Deus que decide se revelar em termos familiares, mas também é um Deus que individualiza. É um Deus que diz assim: Abraão recebeu uma promessa, Isaac recebeu uma promessa, Jacó recebeu uma promessa, os seus pais receberam uma promessa. No entanto, Abraão não viu o êxodo, Isaac não viu o êxodo, Jacó não viu o êxodo, seus pais não viram o êxodo. Mas você, Moisés, será alguém usado para dar continuidade no que eu comecei a fazer. É o Deus que ultrapassa gerações. É o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó. A paternidade espiritual, ela não substitui uma experiência pessoal. O que Deus está comunicando a Moisés é: Moisés, eu fui Deus para os seus pais, eu fui Deus para Abraão, eu fui Deus para Isaac, eu fui Deus para Jacó. Eles passaram pelo Egito, você apareceu e eu te escolhi, estou te chamando para uma grande obra. A experiência dos seus pais não irá substituir o encontro real comigo, Moisés. Eu estou me revelando a você para que você comece a ter o teu destino alinhado. Você irá honrar aqueles que vieram antes de você, mas eu estou te chamando, eu te chamo para viver as suas próprias experiências. Paternidade não é criar clones de si mesmo,
é chamar pessoas para um ambiente, muitas das vezes, de desconforto, para que elas sejam melhores do que nós. Aquele que lidera deve liderar alguém com o anseio de que este alguém vá mais longe do que ele. O que Deus está dizendo a Moisés é: Moisés, eu estou me revelando a você como alguém que chamou um homem que ficou conhecido como o pai da fé. Eu estou me revelando a você como alguém que chamou Isaac, que é símbolo de obediência e honra. Eu estou me revelando a você como alguém de um homem imperfeito, mas que ao ter um encontro real comigo, eu mudei o nome dele e a história dele. Mas eu também quero ser o teu Deus. Você deve ir além. Você deve ultrapassar os limites. O meu filho pode herdar a minha Bíblia, mas ele não pode herdar a minha fé. O meu filho pode herdar, e eu brinquei com ele esses dias. Disse assim: João Pedro, a maior herança que eu posso te deixar é a minha biblioteca, que não é pequena. Ele achou ruim. Ele falou: mas e a casa? A casa é resultado, João, porque aqui você terá acesso e oportunidade de conhecer ao Deus de seu pai. Eu ficaria muito feliz do meu filho um dia se levantar, pastor Marcelo, e dizer: eu conheci o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Mas eu não aguentaria em lágrimas se um dia eu ouvisse ele dizer: eu conheci o Deus de meu pai. A fé, ela não pode ficar num ambiente abstrato, ela tem que ser experimentada. Abraão deixou uma história, Isaac deixou um legado, Jacó recebeu uma história. Deus diz: eu sou o Deus deles, mas também quero ser o seu Deus. Eu tive um pastor que ele, no culto de domingo, ele perguntou assim: quem aqui é aluno da EBD, da Escola Bíblica Dominical, há 15 anos? Meia dúzia levantou, todo orgulhoso, levantou a mão. Aí o pastor disse assim: não está na hora de ser professor, não? Tem um texto que diz que os poços de Abraão foram entulhados. E Isaac desentulhou aqueles poços para encontrar água. O inimigo veio e os entulhou. Isaac desenterrou, tirou os entulhos. O inimigo veio novamente e entulhou. Isaac cavou novamente aquele mesmo poço, tirando as pedras, tirando os entulhos. O inimigo veio novamente e entulhou. E o texto diz que quando Isaac decidiu cavar o seu próprio poço, ninguém mais veio afrontá-lo. O que Deus estava querendo ensinar Isaac é: você tem um grande legado, mas chegou a hora de você viver as suas experiências. Eu vou traduzir. Chegou a hora de você sair do ninho. Mas eu não estou pronto para voar, Tiago. Vai aprender na marra. Mas eu ainda não estou preparado. Aprende fazendo. Sabe qual é a melhor maneira de aprender? É fazendo. Ah, mas o que vão falar? Se você fizer, tenha certeza, vão falar. Se você não fizer, tenha certeza também, vão falar. Então deixe que fale com você fazendo. Eu aproveito e eu acho que estão assistindo. Eu digo para quem me mandou direct dizendo assim: você vai pregar sobre paternidade? Sim, eu estou pregando sobre paternidade. O
Deus de Abraão é o Deus que quer assinar o nome dele na sua história. Deus começou por Abraão, passou por Isaac, continuou com Jacó, a história chegou aos descendentes lá no Egito, e agora Deus chama Moisés: Moisés, isso não começou em você, mas você vai dar continuidade naquilo que eu comecei a fazer. Eu sou o Deus de Abraão. Quem é o Deus de Abraão, Tiago? Vamos lá, Gênesis capítulo 12, Deus o chama e lhe faz 7 promessas. No capítulo 12, Deus chamou a Abraão e lhe fez 7 promessas. Deus disse que ele seria grande, Deus disse que multiplicaria a sua semente, como as estrelas do céu, como os grãos de areia da praia. Mas Deus começa falando e dando uma ordem. Deus começa tirando Abraão do seu conforto. Deus começa dando uma responsabilidade para ele. Se você não veio na EBD, nós aprendemos o que é pacto. Pacto é favores. Pacto é alguma coisa que te favorece, acompanhada de responsabilidade. Deus lançou uma responsabilidade em Abraão. E o texto do capítulo 12 do Gênesis, versículo 1, está escrito assim: Ora, o Senhor havia dito a Abraão: sai-te da tua terra, do meio da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Aí vem a promessa, mas primeiro vem o chamado, primeiro vem a responsabilidade: sai-te. Aí depois vem as promessas: eu farei de ti uma grande nação, eu abençoarei o teu nome, tu serás grande, farei de ti uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E eu gosto do versículo 4 que diz assim: e assim Abrão partiu, saiu. Agora, aqui Abraão teve que dar o primeiro passo. Aqui é como se Deus estivesse dizendo: coloca o pé que eu vou colocar o chão. Vai ter um GPS, Waze, Google Maps, mapa. Não, Abraão, não vai ter. Vai ter um guia, também não vai ter, Abraão. Daqui tantos quilômetros vai ter alguém para me direcionar, dizendo: agora você vira à direita. Não vai ter, Abraão. O que vai ter? Vai ter um alinhamento profético para o teu destino. No capítulo 15, qual capítulo que eu disse? Capítulo 15, Deus aparece novamente a Abraão e vai renovar as promessas que fez no 12. Só que agora a dinâmica muda. A dinâmica de quando Deus chama é: sai-te, responsabilidade é sua. Você tem que dar o primeiro passo. Vai pela fé. Do 12 ao 15, tem o 12, o 13, o 14, chega no 15. Parece pouca coisa. 12, 13, 14 e o 15. Mas muita coisa aconteceu aqui. Abraão estava sangrando, exausto, enfrentou guerras, ingratidão de ingratos, foi desonrado, está sangrando. E Deus agora, nesse momento que ele está fragilizado, se revela a ele. E no versículo 5, olha como a dinâmica mudou. Gênesis 15, 5. E ele o trouxe para fora e disse. Agora Deus não manda mais ele sair. Deus o pega pela mão e anda junto com ele. Porque Deus sabe que quando nós estamos sangrando, não adianta mandar sair andando, tem que pegar pela mão e conduzir ao caminho.
Versículo 5 do capítulo 15. E ele o trouxe para fora e disse. Aí tem uma coisa aqui que muda tudo. O que muda tudo aqui? 2 pontos. Esses 2 pontos aqui mudam tudo. O que Deus está dizendo a Abraão agora é: eu estou vendo que você está sangrando, por isso peguei você pela mão e te levei para fora dessa tenda. Quando eu te chamei, você teve que andar pela fé. Agora eu te conduzi. Só que a partir de agora, Deus disse, 2 pontos, acabou o estágio, agora é jogo de verdade. Acabou o treino, agora é jogo de verdade. Por quê, Tiago? Muito simples, olha o que o texto diz. E ele o trouxe para fora e disse, 2 pontos, olha para o céu e conta as estrelas, se é que tu podes. Acabou o estágio. Aqui Deus está alinhando o destino de Abraão. Deus mandou Abraão fazer o quê? Contarás estrelas. Sabe o que Deus está fazendo com ele? Mandando ele contar as estrelas de dia. E de dia não dá para ver estrela não, meu irmão. Abraão está sendo moldado, lapidado, preparado e alinhado para viver o que Deus estava o chamando para viver. Que ele seria pai da fé. Ele viveria não por aquilo que ele via, mas por aquilo que ele acreditava. Tiago, como você sabe que era de dia? Muito simples, está no texto, e eu ensinei isso aqui na IBD, versículo de número 12, Gênesis 15, 12, olha o que diz. Eu poderia estar citando aqui sem precisar ler, mas eu estou vendo tanta gente acompanhando, que eu estou aqui nessa dinâmica. 12, e quando o sol se pôs, se o sol se pôs no 12, no 5 estava de dia, e de dia não dá para ver estrela. Agora, o fato de não dar para ver estrela de dia não significa que elas não estivessem lá. Elas estavam todas lá, e Deus conhecia cada uma pelo seu nome. Abraão só não conseguia ver. Deus estava alinhando o destino dele e dizendo: a partir de agora eu te preparo para você viver o que você nasceu para viver. Tiago, eu não estou vendo nada. Continua caminhando. Tiago, parece impossível. Continua caminhando. Tiago, a promessa é tão distante. Continua caminhando. Tiago, ninguém da minha casa conseguiu romper esse ciclo. Você vai romper. Você vai adiante. Você será melhor. Você será referência. Você será alguém cujo Deus assinará o nome dele na tua história. Quando se lembrarem de você, não se lembrarão do João, se lembrarão que o João tinha um Deus que prometeu e cumpriu. Paternidade alinha destino. Aí sabe o que aconteceu lá no 17? 7, Deus fala com ele de novo. Aí quando Deus falou com ele de novo, ele riu. Sara riu. E riu por quê? Porque para Abraão, um homem de 99 anos de idade, uma mulher com quase 90, seria impossível ter um filho. Por isso que quando Isaac nasceu, deram o nome dele de Isaac, que significa riso.
Sabe o que Deus estava mostrando para Abraão? Abraão, o seu destino profético é viver as impossibilidades e ver o teu Deus tornando possível aquilo que é impossível. Eu vim nessa noite declarar sobre a sua vida: as impossibilidades para o teu Deus é nada. Eu não vim brincar de pregar, eu vim declarar Lucas 1:37, para o teu Deus nada é impossível. Eu estou sentindo o meu coração arder aqui e dizer para você pai, para você mãe, que se cobre e diz assim: eu não consegui dar conta, eu não consegui fazer tudo. E quem disse para você que nós faremos tudo? Deus nunca cobrou de uma geração que ela fizesse tudo. O que Deus cobrou de cada geração é que ela fosse fiel à herança que recebeu e depositasse isso para a próxima geração. Meu Deus, eu não sei se você está entendendo, mas o que você carrega é aquilo que vai dar continuidade no que Deus começou a fazer. Você não é qualquer um, você não é qualquer uma. Você não nasceu no ano errado, na família errada. Deus te escolheu onde você está, do jeito que você é, para dar continuidade a um legado que começou lá atrás. Eu perguntei hoje na sala de aula para os alunos do 8º ano e perguntei para eles assim: se você pudesse ser qualquer pessoa, quem você gostaria de ser? Aí um disse assim: eu quero ser o Homem-Aranha. Acho que é por causa do filme. O outro falou: eu quero ser o Capitão América. E eles foram falando, alguém disse lá: eu quero ser o Neymar. O outro falou: não, eu quero ser o Cristiano Ronaldo. E eu deixei todos eles falarem. E quando todos disseram o que queria ser, quem queria ser, eu disse para eles assim: por que vocês querem ser outra pessoa? Se Deus os criou dessa maneira, desse jeito. Se Deus quisesse que você fosse o Neymar, Deus teria te criado Neymar. No 12, quando Deus diz a Abraão: sai-te da tua terra, sai-te aqui, é o radical hebraico: sai para ti mesmo. Ou seja, Abraão, antes de você ter um encontro comigo, se encontre consigo mesmo, porque para que eu alinhe o teu destino profético, eu preciso que você tenha uma identidade definida. Forte. Fica de pé comigo, vamos orar. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, é o Deus que começa uma obra em uma geração, preserva essa geração, rompe limites na próxima geração, para que essa geração que rompeu limites deposite um propósito e uma visão para a próxima geração. E aí você que é pai, você que é mãe, pode estar aí dizendo: mas eu não consegui fazer tudo. E Deus me trouxe aqui hoje para dizer: Deus não te chamou para fazer tudo, Deus te chamou para ser fiel à visão que Ele depositou na sua vida. Eu sinto que estamos vivendo uma temporada favorável de Deus. Coloque a tua mão no coração. Oh Espírito Santo. Paternidade também é aceitar que algumas sementes que nós plantamos não iremos colher. Os nossos filhos colherão.
A minha oração tem sido: Deus, levanta plantadores de tamareiras. Esses dias, pastor Jadson, eu me senti enganado. Eu fui no supermercado, pastor Alessandra, e tinha lá tâmara, tantos reais. Eu falei, meu Deus, comprei logo algumas, barato assim. Quando eu comi a primeira, não quis mais. Aí o João falou assim, é tâmara da Shopee. Não tem gosto de tâmara. É tâmara modificada em laboratório, que enxerta aí em 5 anos, a tamareira produz tâmara. No mundo antigo, quem plantava uma tâmara, quem plantava uma tamareira, não desfrutava da tâmara. Sabe por quê? Demorava de 70 a 100 anos para a tamareira produzir frutos. A paternidade é maravilhosa porque ela nos tira do centro, ela nos joga no pó, no chão, e nos mostra quem somos. E quando você se depara com um Deus que se relaciona com você como um pai se relaciona com um filho, você vai ver esse Deus dizendo assim: não tem a ver com você, tem a ver com o que eu depositei na sua vida. Eu gosto de Wesley, um pregador inglês, que ele disse assim: as diferenças que nos separam não são maiores do que aquilo que nos une, e o que nos une é um propósito maior do que todos nós. Eu vim aqui dizer para você, pai, mãe, nessa noite. Eu vim aqui pregar para quem quer receber, para você líder, para você que tem se gastado naquilo que Deus te chamou para fazer. Ainda que algumas das suas semeaduras você não desfrute da colheita, o teu filho vai desfrutar, a tua casa vai viver. Aquilo que começou em você não parará em você, Deus continuará. Quem tem coragem para viver essa palavra, vem para a ponta do altar, nós vamos orar nesse momento. Eis-me aqui, prostrado outra vez, para tudo entregar. Isso, chora mesmo. Tudo entregar. Aqueles que semeiam em lágrimas voltarão com júbilos. Leva-me perto de ti, Senhor, anseio por ti. Eu chamo pais para a ponta do altar, para intercederem pelos seus filhos. Eu me rendo. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo. Oh meu Deus, o Espírito Santo já está trabalhando aqui. Oh Espírito Santo, pra conhecer-te mais. eu chamo você para assumir a responsabilidade de sacerdote. Vem para a ponta do altar. Eu chamo você que não quer deixar apenas coisas como herança, mas quer deixar um legado na vida de alguém. Vem para a ponta do altar.